paz, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Bom dia, como vocês estão? Espero encontrar todos bem. Estou aqui tentando me organizar. Mudaram eu de lugar hoje de novo. Aleluia, para atendê-los. Vamos lá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a graça e paz em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe nesta quinta-feira a sua vida, no nome de Jesus, a sua família. Tempo poderoso, aleluia. Vamos lá para mais uma leitura bíblica anual, vamos lá aprender mais um pouco de Deus, vamos lá comentar mais um texto poderoso da parte de Deus, ouvindo aquilo que o Senhor está estabelecendo, não é verdade, ao nosso favor. Estamos aí na leitura de Êxodo capítulo 7 ao versículo 10. Olha lá que lindo, né? Que poderoso. Nós finalizamos a nossa leitura. Temos alcançado aí. Bom dia, Regiane, graça e paz. Bom dia. Que bênção, né? Então, ultrapassamos, já passou aí menos de um mês, né? 15 dias, concluímos a leitura de Gênesis, aquilo que talvez você falasse, nossa, é impossível, eu não consigo. Olha lá, você conseguiu. Você já leu todo o livro de Gênesis e tem sido uma bênção essas manhãs, né? Para glorificarmos o nome do Senhor, para estarmos empolgados, né, com a leitura da palavra. Dani, Ellen, bom dia, seja muito bem-vindo. Sandra Pizelli, bom dia, graça e paz a todos. Selma, isso aí, pessoal, vamos chegando, compartilha aí esta live nos seus status, tá bom, ali do story do WhatsApp, você consegue compartilhar, para que as pessoas cliquem em entrar, compartilhe no grupo. Bom dia, meu amigo Zé Pontes, meu filho, que saudade de você, viu? Bom dia, precisamos marcar um café assim que tudo se tranquilizar, viu? No nome de Jesus. Glória a Deus. Agradecer a Daniele, ontem a Daniele esteve conosco na igreja. Que bom a sua presença, Dani, que bom, foi muito bom ter a tua presença, a presença do Alex, seu esposo. Que privilégio, viu? Que privilégio recebê-los, viu? Ontem foi tremendo, irmãos, tremendo. Deus nos deu uma palavra poderosa, muitas manifestações de Deus, né? Pessoas aceitaram a Jesus. Bispo, eu não estou recebendo a notificação das lives, mas consegui entrar. Eu vou verificar o porquê que você não está recebendo. Será que o Instagram está aqui me boicotando? Aleluia, mas vamos lá, a gente vê o que pode fazer, amém? Glória a Deus. Ponte, você enviou aqui uma notificação, amigo, para participar do vídeo, está ao vivo comigo, é isso mesmo? Se for, me dá um toque que eu abro aqui, será uma honra aqui comentar com você, tá bom? O que nós vamos ler hoje, tá bom? Se for isso mesmo que eu estou entendendo, só me diz um ok aí, fala, isso mesmo, bispo, quero participar ao vivo com você aí, tá bom? Veio aqui, apareceu para mim que você quer participar ao vivo comigo, tá bom? Se for isso, amém. Néia, seja muito bem-vinda, glória a Deus. Vamos lá, povo, vamos lá para a leitura de hoje, amém? Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 7 ao capítulo 10, né? Como de costume, nós não vamos conseguir ler todos os capítulos, né? Mas sempre eu vou enfatizar aqui com vocês, alguns pontos, né, poderosos que eu li aqui, que eu me certifiquei, tá bom? Então, agora nós como eu estava concluindo ontem a minha fala, a partir agora de Êxodo a gente modifica, né, muda a visão geracional, porque agora a gente vai falar de Moisés e toda Israel, né? Agora vão ser levantados sacerdotes, levitas, Deus vai dar a lei, então vamos observar isso com muito carinho, com muito cuidado. Eu sei que alguns pontos a leitura parece complicar, ficar um pouco enfadonha, mas escute, é um tempo poderoso, não trate, eu quero recomendar que não trate
a Bíblia, não trate a palavra como uma leitura enfadonha, queridos. Não trate. Saiba que Deus, ele vai revelar coisas poderosas para nós, tá bom? Vamos lá, eu quero ler com vocês. Êxodo capítulo 7. Né? Lembra que eu estava comentando que a geração de Abraão, Isaac e Jacó e também Moisés era uma geração profética, e a partir de Moisés, além do profético, se instala em Israel, tá? Uma movimentação sacerdotal. Nós vamos ver que já existiam sacerdotes, tá bom, naquela ocasião, mas não eram sacerdotes de Israel, né, do povo hebreu. Não tinha sacerdote em Israel. Tinha sacerdote em Midian, tá lembrado? Quando Moisés, nós vamos ver isso, tá bom? Quando Moisés vai até, quer dizer, nós já lemos ontem, né? Quando ele vai até a casa do seu sogro Jetro. Jetro era um sacerdote de Midian, não é isso que lemos? É isso mesmo? Confirma para mim aí, né? Vamos lá, não fica só ouvindo, não. Seja participativo nesta manhã. Né? Então, nós lemos nas escrituras que Jetro era sacerdote de Midian. Então, tinha um outro sacerdócio. Amém? Tinha um outro sacerdócio. E aí Deus define um sacerdócio em Israel. Israel não tinha sacerdote. Né? Os hebreus não tinham sacerdote. Tinham apenas um direcionamento profético de Abraão, de Isaac e Jacó. E agora, através de Moisés. Eu quero ler com vocês para provar o que eu estou dizendo, tá? De uma chamada para um tempo profético que iria acontecer nos dias que estavam vindo. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que vou dizer. Eu farei parecer Deus para Faraó. Olha só o que Deus fala para Moisés. Eu farei parecer Deus para Faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar, e Arão mandará o Faraó deixar o povo de Israel sair da sua terra. Contudo, endurecerei o coração de Faraó, e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Quero dar uma pausa aqui, tá bem? Eu achei extremamente interessante esta visão, onde Deus fala que fará de Moisés para Faraó um Deus. É isso que ele está dizendo. Vocês prestaram atenção? Por que Deus dá essa informação, dá esse direcionamento? Porque os egípcios tinham vários deuses. Era deuses para tudo, e essas 10 pragas que nós vamos ver a seguir, até o capítulo 11, né? Essas 10 pragas que vão se seguir, isso acontece mediante a cada deus. Cada deus, cada praga, melhor dizendo, que Deus envia ao Egito, é representatividade do Deus do egípcio, tá? Então, quando a gente vai ver aí as pragas das rãs, as pragas dos piolhos, a saraiva, então, era um Deus que os egípcios acreditavam, né? A densa escuridão, então eles acreditavam no Deus Apolo, né? Que era o Deus do sol, né? Então cada uma das 10 pragas era referente a um Deus. E aí Deus vai levantar, olha o que o texto diz. Se a sua tradução diz algo diferente aí, compartilhe conosco aí, coloca aí escrito, tá? Êxodo 7. Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que eu vou dizer. Eu o farei parecer, tá? Não farei Deus. Eu farei parecer Deus para Faraó. Ou seja, Deus vai dar tanto poder, o Senhor vai dar tanta autoridade a Moisés, que Moisés vai parecer como um Deus, fazendo coisas extraordinárias. E aí ele diz: você, né, farei de você parecer com Deus. E Arão será um profeta para você. Por quê? Porque Moisés, como pareceria ser Deus, toda a revelação que ele deu, Moisés havia recebido de Deus, Moisés passaria para Arão, e Arão ia declarar a Faraó. Olha que poderoso, né? O Senhor Deus, ele mostra como que é a dinâmica entre o profeta e o homem. Qual que é a dinâmica do profeta e o homem? O profeta é aquele que ouve a Deus
e fala ao homem. O profeta é isso. O ministério profético, o encargo profético, são homens e mulheres que escutam a Deus diretamente, escutam a Deus e fala aos homens o que Deus está dizendo. A unção sacerdotal é diferente. A unção sacerdotal é aquela unção, aquele ministério que leva as petições, leva as questões do homem para Deus, tá? O profeta não tem, embora o profeta seja um sacerdote também, tá bom, irmãos? O profeta seja um sacerdote, mas o profeta não tem esse cunho como como o sacerdote de levar as petições. O profeta é aquele que escuta e fala literalmente aquilo que Deus vai fazer. Então Moisés tinha essa comunicação profética com Deus e agora Deus está demonstrando como funciona, não é verdade? Olha lá, ó, né? Eu farei parecer Deus para Faraó e Arão, seu irmão, será o seu profeta. Como diz a Dani, né? O meu diz, dou-lhe a minha autoridade e seu irmão será seu porta-voz. Isso mesmo, porque o porta-voz é o profeta, é aquele que fala por alguém, tá bom? Então o profeta ele fala em nome de Deus. O profeta não pode falar no seu próprio nome, né? Entenderam? Mas é isso mesmo, Dani, a tradução está diferente, mas é isso mesmo, esse é o caminho, tá bom? Então, o profeta, ele fala em nome de alguém, ele fala com autoridade de alguém, tá bom? Vamos ver versículo 2. Versículo 2. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar. Arão mandará Faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração de Faraó e depois multiplicarei os meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Irmãos, olha só que parece um tanto confuso, não é verdade? Deus fala assim, fala para Faraó liberar o meu povo. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó e Faraó não vai liberar o povo. Esses dias a minha esposa perguntou, eu não entendo por que Deus... Aí eu falei para ela, isso está acontecendo, preste muita atenção. Isso estava acontecendo por quê? Porque Deus tinha estabelecido uma promessa. Deus tinha estabelecido, tá lembrado? Vocês estão lembrados lá de Abraão? Quando Deus tem a primeira chamada com Abraão, e aí Deus fala a Abraão, Abraão, a sua geração será uma geração gigantesca. Ela será poderosa. Ela crescerá muito, ela será como a areia da praia, como as estrelas do céu. Porém, uma nação irá escravizá-la, e eu destruirei a nação que escravizar Israel. Né? E aí Deus fala que a nação seria cativa, então todas essas palavras de Deus tinham que se cumprir, né? Tinham que se cumprir. Então o primeiro ponto é que a profecia liberada por Deus tinha que se cumprir, tá? E ali, esta ação de Deus de endurecer o coração de Faraó era essa questão de exterminar os egípcios, exterminar aquele povo que era pagão, que estava buscando outros deuses, tá ok? Então esse era o fator principal, até porque eles matavam os hebreus sem dó e sem piedade, então Deus estava se levantando. Tudo já estava no plano de Deus, disse a Regiane, é isso mesmo. Tá? E isso é bom, é muito bom, escute, é muito bom nós observarmos isso. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo situações complicadíssimas se instalar na vida de Israel. E isso traz uma inspiração a nós. Quando as coisas se complicar na nossa vida, não esqueça tudo, como diz a Regiane, tudo está no plano de Deus. Né? Então não há motivo de desespero, não há motivo de desconfiar de Deus, há motivo de você buscá-lo e nesse período de crise, nesse período de perseguição, nesse período difícil que você esteja passando ou está passando, né? Você fortalecer a sua fé, você fortalecer a sua fé e dizer, peraí, Deus ele vai me dar vitória, eu vou passar, Deus vai estar comigo e Deus vai derrotar os meus inimigos, né? O salmista Davi, ele sempre fortalece isso. Então, essa resistência era para que cumprisse as profecias, né? Deus enviava para que cumprisse. Se Faraó, na primeira pressão que Deus deu a ele, né, com as cobras ali,
né, nós vamos observar isso mais à frente, se Faraó entregasse os povos, ela quer saber, não quero mais esse povo aqui não, tchau. A profecia não tinha se cumprido. E os deuses egípcios não tinham sido ridicularizados. Tá? Eles não teriam sido ridicularizados, melhor dizendo. Tá? Então os deuses dos egípcios eram deuses falsos. Deuses falsos. Veja se algum deus do Egito se levantou para atacar o Senhor. Então eram deuses falsos. Agora, preste atenção. Né? Preste atenção naquilo que nós vamos falar, porque eu vou contextualizar para os nossos dias atuais. Todas as religiões, preste muita atenção. Todas as religiões que declaram um novo Deus é um Deus falso. É um Deus falso. Ponto final. Todas as religiões que declaram outros deuses são deuses falsos. O verdadeiro e único Deus é Javé, como nós lemos. É o Senhor Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo. É o único Deus que existe. Os outros são deuses falsos. E aí o que acontece? Satanás, o inimigo das nossas almas, ele se aproveita dessas falsificações, com essas imitações baratas, querendo representar Deus, e Satanás se transfigura na pessoa daquele Deus e começa a corresponder, dando vida a uma religião, a um Deus falso, a um Deus que não existe. E quem diz isso é quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer isso. E Satanás se apropria desses deuses falsos, tá bom? E aqui, claro, eu não vou citar nome de deuses, não vou citar nome de religiões, mas eu creio que eu estou lidando com um povo inteligente, amém? Vocês estão entendendo a minha fala, tá bom? Então, nosso Deus é o único Deus. Há quem discorda, há quem concorda, e isso não vai mudar a soberania, a grandeza e o poder do nosso Deus. Amém? Então preste muita atenção sobre isso. Bispo veio aqui falar contra as religiões? Não, eu vim aqui falar contra os falsos deuses, as imitações baratas desses deuses que trazem enganação, manipulação e não tem poder de salvar, não tem poder de libertar a pessoa e dar para ela uma vida abundante e não de escravidão, tá bom? Que você fica preso, e se você sair de muitas religiões, o Deus deles fala claramente que você vai perder tudo, que você vai morrer, que você não vai ter sucesso mais na vida. Deus não faz isso. Se uma pessoa que está na presença dele fala assim, ó, estou indo embora, ele deixa aí. Sabe por que Deus deixa aí? Porque Deus sabe que não existe lugar melhor do que com ele. Tá? É por isso que Deus não faz restrição quando um filho decide ir embora, quando alguém decide ir embora, desistir. Deus não faz restrição, sabe por quê? Porque Deus sabe que a pessoa vai e não vai encontrar lugar melhor e vai ter que voltar, porque o lugar do Pai, o lugar com Cristo Jesus e o lugar com a pessoa do Espírito Santo é o melhor lugar. Não existe outro lugar melhor. Amém? Vocês entendem isso no nome de Jesus? Deixa eu colocar aqui o óculos, né? Então, um profeta, o que é um profeta? Quem sabe me dizer? A gente já falou aqui, mas deixa eu cutucar vocês aí para saber se vocês estão gravando. O que é um profeta? Ou quem é o profeta? Fala para mim, quem sabe me dizer? Se alguém perguntar assim, ó, me explique o que é um profeta. Como você explicaria? Coloca aí em poucas palavras, tá bom? Uma palavra ou duas palavras. O que é um profeta? Fala para nós aí. Bispo, mas você já respondeu. Sim, eu quero ver se você está prestando atenção. Aleluia, glória a Jesus. Então fala aí, quem é o profeta? É aquele que recebe e transmite o que Deus pediu, correto? Profeta ouve a Deus e passa para o povo, correto? Mas eu vou te ensinar, eu vou repartir aqui algo muito simples. Thaís, é aquele que ouve a Deus e transmite a palavra para o povo, correto? Correto. Se o profeta é essa pessoa que vocês estão falando, então eu vou resumir, tá bom? Para vocês ser prático.
Quando alguém perguntar assim, o que é um profeta? Você fala, ele é um mensageiro. Ponto. O profeta é um mensageiro, é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo. Resumidamente, beleza? Sem muita redoma, sem ficar dando volta. O que é um profeta? Um mensageiro de Deus. Ele é um mensageiro. Deus tem os seus mensageiros. Amém? Simples, sem rodeio, sem muita explicação, sabe? Simples. E aí, quando a pessoa fala assim, mensageiro, ela já vai entender. Opa, é aquele que traz uma mensagem. É aquele que carrega uma mensagem. Todo profeta, irmãos, precisa carregar uma mensagem. E que a mensagem não é própria. A mensagem é de alguém. Porque senão ele não seria um mensageiro, ele seria a própria pessoa falando. Mas um profeta é um mensageiro, tá bom? Que carrega uma mensagem de uma autoridade. Vamos seguir? Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Êxodo 7:6, verso 6 agora. Eu achei muito interessante e eu quero destacar aqui. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhe ordenou quando falaram com o faraó. Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Meu Deus! Os caras estavam para lá de Bagdá, 80 anos, e o outro 83. Estava jovem ou não? Estava jovem, irmãos. E às vezes nós aí com 30, 40, 50, 60 anos já estamos capengando. Não! Não, não, irmãos. Não entregue o bastão ainda. Calma. Sabe? Não aposente o ministério ainda. Olha só a chamada da representatividade de Moisés. 80 anos e Arão 83 anos, né? Sendo mensageiros de Deus, sendo trabalhadores. E olha que talvez eu e você nunca chegaremos no níveis do trabalho desses homens, de ir confrontar uma autoridade e falar para ela, ou você libera, ou o caos vai vir sobre você, e o caos ser derramado. Talvez a gente nunca vive essa experiência, mas esses homens tiveram coragem. Então eu quero aqui solidificar, você não está velho para o ministério, amém? Você não está ultrapassado para o ministério. Deus não olha a idade, Deus olha uma coisa, a sua sensibilidade, a sua verdade, o seu caráter, é isso que Deus vai olhar, tá bem? Então não olhe não, fale, ah lá, eu tô velho, deixa a galera nova. Não, irmãos, o Senhor também precisa dos anciões. O Senhor precisa da galera que está um pouco mais velha, tá bom? Não entregue o bastão não. Acalma aí, segura aí, tá bom? Segura, você tá um pouquinho cansado, toma uma vitamina do céu aí, resplandece, se levanta e manda ver, sabe? Corresponda àquilo que Deus está mandando. Particularmente, irmãos, eu estou ficando velho, é verdade, estou com 40 anos, já cheguei aí no ENTA, né? Dizem que depois do ENTA já era, né? As coisas mudam, mas a cada dia, perante ao Senhor Jesus, a cada dia, espiritualmente, ministerialmente, eu me sinto melhor, eu me sinto mais forte, eu me sinto com mais clareza, eu me sinto mais pronto para os desafios que Deus está nos dando, né? Eu me sinto, claro, eu não estou falando assim mais preparado com uma soberba, tá bom? Não é mais preparado com uma prepotência, não é isso, mas eu me sinto mais desafiado e pronto para corresponder ao Senhor, ainda que no momento que Deus nos dá uma missão, a gente treme na base, não é verdade? No momento que Ele entrega uma palavra, que Ele nos dá um direcionamento, que Ele traz o seu sobrenatural, a gente treme na base porque tudo é por Ele e para Ele, então a gente treme na base, porém, eu estou pronto a correspondê-lo. O meu coração não é mais aquele coração covarde. Quantas vezes o Senhor me chamou e eu disse para Ele, não, escolhe outro, eu não vou não. E não ia, irmãos. E não ia. E eu tive algumas experiências com Deus. Essas experiências de dizer não para Deus, dizer não para Deus, dizer não para Deus. Um dia, querido. Eu era jovem, né, ainda, mais jovens, né? Eu era mais jovem. Estava ali aproximadamente com 18, 19 anos, eu era mais jovem. E eu fui para uma igreja em uma determinada cidade, não vou falar a cidade, tá bom? Para não expor a igreja. E aí Deus me mandava falar algo para uma pessoa na igreja, né, naquela igreja em si.
E eu vi, e não era algo assim, né, de repreensão, né, mas era algo muito forte, e eu falei, isso não acontecer, né, Deus falava comigo, e eu falei, eu não vou falar não, manda outro, né, se não acontecer depois vão falar que eu profetizei nada, que eu menti na realidade, que eu não sou profeta coisa nenhuma, sabe, que eu não sou homem de Deus. Aí eu falei, não vou falar não. Meus irmãos, acabou o culto e eu resistindo ao Senhor. E quando eu saí da porta da igreja para fora, eu fiquei travado entre a porta de saída e entrada. Eu não saí, eu fiquei no meio fio da porta. Os meus pés colaram no chão e eu não conseguia me mexer. E Deus falava para mim, fala com a minha serva, ela precisa. E a irmã indo embora, a irmã passou por mim, queridos, e a irmã indo embora. Aí o irmão que estava do meu lado, ele falou, vamos, Rodrigo. Eu falei, rapaz, não consigo. Aí eu falei para ele, grita a irmã fulano de tal, senão eu não vou sair daqui hoje não. Aí ele gritou a irmã voltou, eu não conseguia sair do lugar, a irmã veio até mim. Quando ela chegou, que eu dei a mão para ela, aí meu pé e o meu corpo desprendeu, irmãos. Que experiência, né? Isso aconteceu outras vezes? Não, irmão, não sou tonto, eu não sou tolo. Você acha que eu resisti a Deus depois disso? Depois disso eu fiz, foi obedecer ao Senhor. Jamais. Então, quando eu digo que eu estou mais preparado, é a questão das experiências que eu já tive. Então, hoje eu não resisto ao Senhor. Hoje nós temos, né, identificação com a voz de Deus, entendendo o que é Deus e o que é carne. Hoje não há uma confusão quando Deus fala conosco, que a gente fica cheio de sentimentos, dizendo, meu Deus, será que é o Senhor? Será que não é minha carne? Por quê? Porque a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus promove isso. A gente consegue identificar claramente, a gente consegue reconhecer quando é Deus e quando não é, quando é simplesmente a sua carne. Então, escute, com o passar do tempo, você não está velho, você está mais maduro. Com o passar do tempo, você não está velho, você já não presta mais. Não, irmãos, você está mais maduro. Agora você pode direcionar. Está lembrado do sábio Salomão? Salomão, no começo da sua vida, cometeu muitos erros, mas quando chegou na velhice, Salomão foi entendendo que muitas coisas, atitudes que ele tomou, foi apenas vaidade. Não precisava. Não precisava ter certos tipos de comportamento, não precisava ter certos tipos de visões, não era necessário, mas ele só viu isso na sua maturidade, na sua velhice, né? Por isso que o texto de Joel vai falar o quê? Que os nossos jovens profetizarão e os velhos terão visões. Visão por quê? Porque os velhos têm a maturidade de enxergar e discernir com precisão. Os mais velhos, eles conseguem discernir com precisão, com muita mais facilidade do que um jovem que ainda é inexperiente, tá ok? Então, é por isso que o texto de Joel vai dizer isso, tá bom? Se não me falha a memória, isso, tá? Vai dizer isso. Então, nós precisamos estar prontos. Você não está velho, receba esta palavra. Eu vi que a Silvana, a Sil mesmo, a Sil do Alê entrou. Que benção, Sil, seja bem-vinda, espero que esteja aí ainda conosco. Vamos ler mais algum texto? Né? A partir daí desce, né? Versículo 10 do capítulo 7. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios, os feiticeiros, por meio de suas artes mágicas. Esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu a vara dos magos. Meu Deus do céu. Olha lá, irmãos. Olha que desafio. Deus dá uma orientação a Arão e Moisés. Quando chegasse na presença do faraó, eles deveriam jogar ali a vara, e a vara ia se transformar em uma serpente. Mas Faraó chama os seus sábios, né? Chama os seus magos, os bruxos da época do egípcio, e aí eles fazem a mesma coisa. E nós vamos ver isso se repetir. Vamos lá, né? Vamos lá, olha só.
Meu Deus do céu. O Senhor orienta seguindo aí, né? A gente não vai conseguir ler, mas deixa eu declarar aqui, tá? Falar. O Senhor, a partir dali, começa a fazer as pragas, né? E a primeira praga foi a praga de sangue, a segunda praga foi a praga de rãs. Deixa eu só detalhar a praga de sangue, a praga do sangue, irmãos. Ela foi tão terrível, mas tão terrível que olha só. Olha o que diz o verso 19. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão, tome sua vara e estende na mão sobre as águas do Egito, sobre todos os rios, os seus rios, canais, açudes, reservatório, e toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e de pedra. Irmãos, foi um sobrenatural de Deus. Quando a gente olha para esse texto, não foi apenas as águas do rio Nilo, foi todas as águas do Egito, até águas que estivessem em botijas, em filtros, em vasilhas, todas as águas ficaram com sangue. Olha só o poder sobrenatural de Deus sobre a vida desses homens. Só que esses homens também imitaram, né? Eles imitaram essa praga, os homens também imitaram. No capítulo 8 nós vamos ver que esses homens imitam muitas das obras que o Senhor havia mandado Arão e Moisés fazer, né? Quando chega aqui na praga das rãs, olha lá o versículo 7. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Olha só que endemoniado, né? Não? Querendo ser o imitador de Deus, querendo ser imitador das obras de Deus. Meu Jesus. Vamos lá, praga dos piolhos, mais uma vez, versículo 18, tá? Êxodo 8:18. Os magos de Faraó tentaram fazer o mesmo com as suas artes mágicas, mas não conseguiram. Os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como animais. É aqui que eu quero chegar. Aleluia. Irmãos, escuta, o inimigo das nossas almas, ele é imitador. Tá? O engano que se instala na igreja atual, concernente a espíritos malignos, é uma imitação barata de Satanás. É uma imitação barata do inimigo. Ele ama ser um imitador, ele não é original. Tá? E ele imita por quê? Porque ele quer confundir. Agora receba uma palavra de Deus. Os imitadores são limitados, tá? O original não. O original, que é Deus, ele é ilimitado, ele faz coisas novas a todo tempo. Agora, o inimigo, ele é limitado. E você vê isso, irmãos. O imitador, ele é limitado, tá? Coloque isso no seu coração. Ele é limitado. Chega uma hora que as suas artimanhas, as suas obras encerram, param. Por quê? Porque ele é limitado. Ele não consegue seguir adiante, ele não consegue confrontar o poder de Deus e a autoridade de Deus. Ele não consegue ir adiante. Olha lá, aqui no capítulo 8 de Êxodo, no versículo 18, nós vamos ver isso. Os magos do Egito, os magos de Faraó, tentam imitar a praga do piolho, e aí dá errado. Eles não conseguem fazer a imitação. Por quê? Porque eles são limitados. E aí os piolhos agora tomam conta de todo o corpo. Irmãos, imagina piolho por todo o corpo. Misericórdia, né? Não? A gente que já viu umas coisas complicadas aí de piolho nas crianças, aí na cabeça, Jesus do céu. Imagine piolho no corpo todo. Era piolho, né? Não? Então, o diabo, ele é limitado. O imitador, aquele que imita, ele é limitado. Ele é limitado porque ele só imita o que está vendo. Ele não sabe o que está por trás daquilo que Deus está fazendo. Ele não sabe aquilo que está por trás daquilo que o original está fazendo. Como se movimentou. Então ele vai olhar. Por isso que, escute, irmãos, o inimigo, ele tem uma facilidade em confundir. Tá bom? Por isso que a Bíblia disse que se ele enganou uma terça parte dos anjos do céu, quanto mais nós
Ele vai enganar, ele vai tentar imitar, ele vai tentar fingir que é parecido, tá? E escuta, parecido não é ser algo. Se parecer com algo não é ser algo, tá? Ah, ele se parece, ele não é. É interessante, escuta, deixa eu levar esse texto bem adiante. Meu Deus do céu, que revelação que nós recebemos agora. A Rê colocou misericórdia. Eu tinha muito piolho quando, eu tinha muito quando criança. Imagina o corpo todo. Rê, você vê que Deus tremendo. Imagine Deus fazendo isso com os egípcios. Agora vamos lá. Ser parecido não é ser. E aonde você dá essa afirmação? Está lembrado quando Pedro nega Jesus por 3 vezes? Pedro não era convertido ainda. Embora estivesse seguindo a Jesus durante 3 anos e meio, ele não era ainda convertido. Tanto que as pessoas não identificam ele como o cristão. As pessoas identificam ele como alguém parecido. Eles se parecem com Jesus. Ele se parece com os discípulos dele. Ali, Pedro ainda não estava convertido. Então, parecer não é ser. Tá? Grava isso. Se parecer com um cristão, não é ser um cristão. Tem um monte de gente que parece ser cristão. Tem um monte de satanista que parece ser cristão. Mas parecer não é. Tá? Preste atenção. Não se confunda. Busque ao Senhor e peça discernimento. Porque às vezes as aparências enganam. Tá? As aparências de igrejas que estão a cada dia se proliferando no mundo, pode parecer coisa boa, mas não é, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer em sua carta ao Timóteo, dizendo que nos últimos dias apareceriam mestres ensinando seus próprios conceitos de acordo com a vontade da humanidade. Verdade, Regiane? Verdade. Então precisamos tomar cuidado com aquilo que apenas parece e aquilo que não é. Tome cuidado. Palavra do Senhor para a nossa vida. Cuidado com os imitadores baratos. Isso, Thaís, é isso mesmo. A Thaís colocou aqui. Por isso precisamos estar atentos às Escrituras para não sermos enganados. Isso, porque o único que pode te dar, irmãos, discernimento é o Espírito Santo. Eu tive algumas experiências, sabe, quando Deus dá o discernimento. Eu fui em certa vez, eu já contei isso, né, nos cursos que eu aplico, em algumas ministrações. Eu fui em algumas igrejas já, né, aconteceu já algumas vezes, meu Deus do céu, né? E que a pessoa estava ali, irmão, sapateando, falando em mistério, e falando em línguas, e agarrado com a outra irmã, sabe, ali no mistério, como diz o ditado, né? Como diz aí uma linguagem pentecostal, estava ali no mistério sapateando. E quando eu olhei, o Senhor diz, porque não foi assim, o bispo Rodrigo, né, ou o pastor, ou o líder, virou investigador agora. Né? Como diz minha filha, virou caça-demônio. Não é caça-demônio, não. Mas o Senhor, ele deu discernimento na hora. Quando eu olhei para aquelas movimentações já algumas vezes que aconteceu, Deus falou, não sou eu. Não sou eu. E aí ele vira para mim e fala assim, você não vai fazer nada? Você vai deixar? Eu falei, Senhor, mas essa mulher tem pastor, essas pessoas têm pastores, eles não estão enxergando. E o Senhor disse, não sou eu, faça alguma coisa. E quando eu coloquei a mão para a glória e misericórdia de Deus, com muita humildade, tá, irmãos? Sem nenhum tipo aqui de, o bispo Rodrigo eu não sou nada, tá bom? Eu não sou nada, eu sou crente como você, sou pecador como você, mas o Senhor está nos dando sinais e eu glorifico a Deus por isso, tá bom? E aí, quando eu coloquei a mão, essas pessoas manifestaram com demônios. Que triste, irmãos. Que triste a igreja enganada por movimentação. Cuidado, queridos.
Cuidado com movimentação, cuidado com esses movimentos proféticos aí meio confusos, não tem nada de bíblico, cheio de invenção humana, cheio de tato humano, querendo tirar dinheiro do povo. Não, queridos, não, cuidado, tenha discernimento, não seja enganado por falsos profetas, ensinando até sobre Cristo, mas um falso Cristo. Cuidado, discirna, leia a palavra de Deus, ore ao Senhor e seja usado pelo Espírito Santo. Que Ele manifeste na sua vida, que o Espírito Santo manifeste no seu coração e te dê discernimento daquilo que os homens e as mulheres estão falando, para que você não seja enganado, para que você não seja manipulado, para que essas crenças não entrem no coração no seu coração, melhor dizendo, e aí confunda a sua vida. Tome cuidado. A gente está vendo muitos apóstolos da fé. Não vou aqui falar nome de pastor A, pastor B, pastor C, nada disso, tá bom? Mas cuidado, quantos homens que falavam que eram Deus, preste atenção, quantos homens falavam de Deus, falavam da sua palavra com muita veemência, e hoje estão mudando a figura, estão manipulando o evangelho ao ponto de falar que a Bíblia necessita ser atualizada. Não existe um livro mais atual que as Escrituras Sagradas, irmãos. Existem preceitos e existe conservadorismo na palavra de Deus, sim. A família tradicional, ao plano original de Deus, as suas manifestações, existe. Mas existem homens que estão se levantando contra as Escrituras, querendo alterá-las, fazendo uma má interpretação teológica das coisas. E não é não, irmãos. Homens de muita fama. Nós acabamos de ver recentemente um pastor muito conhecido agora virar para a gente e falar que o catolicismo é a igreja certa. O catolicismo, a igreja católica foi a primeira igreja. Irmãos, não é. Estude um pouquinho de teologia. Tá bom? Vai estudar um pouquinho sobre a história da igreja. A primeira igreja não foi em Roma, tá bom? Quando eles estão trazendo essa visão papal aí, colocando Pedro como o bispo, né, da igreja católica, não existiu isso. Tá? Cuidado, vai ler um pouquinho da história da igreja, para você não ser confundido. E eu não estou falando aqui, escuta, eu não estou falando aqui contra os nossos irmãos católicos, tá bom? Mas eu estou falando contra a manipulação de uma teologia fraca, débil, que escolhe o caminho humano e não as verdadeiras Escrituras Sagradas. Graça e paz, tia Lia, glória a Deus. Chegou aí uma profeta, viu, irmãos? Tia Lia é uma grande profeta. Aleluia. Então, tome cuidado. Tome cuidado, para depois você não falar assim, nossa, mas o pastor agora, fulano de tal, agora pode, e daí? Deixa ele. Não mude porque os outros estão mudando. Não quebre princípios porque os outros estão quebrando princípios. Preste muita atenção nisso, irmãos. Nós estamos vivendo tempos, nós, a igreja do Senhor Jesus, está vivendo tempos de muitas libertinagens. Pastores separando e casando, irmãos, 4, 5, 6 vezes. Se pelo menos tivesse morrido as 4 mulheres, tivesse, né, viúvo, tudo bem. Mas não, de separação. E tudo está voltado a isso aqui, ó, e pastores aceitando. Então vamos ser bíblicos. Ninguém quer lutar mais pelo casamento. Ninguém mais quer colocar o casamento diante do Senhor. Agora a gente está trocando, as pessoas estão trocando de marido e mulher, sabe, como se troca de roupa. Sem nenhum respaldo. A Bíblia dá vazão, bispo, eu posso separar? Pode, a Bíblia te dá autoridade para você se divorciar. Mas vai lá olhar os respaldos bíblicos.
Agora faz uma péssima escolha, viu que não é bom e aí troca. Então está na hora de você parar de escolher e deixar Deus escolher para você. Porque a sua escolha não chegou a lugar nenhum. Então está na hora de você parar de ficar escolhendo Duni Dunité, Salamé Mingue. Para, vai orar e deixa Deus te direcionar se é para escolher. Bispo, está falando para alguém que está assistindo? Não sei, irmãos. Talvez seja para alguém que está assistindo, talvez seja para alguém que vai assistir. Nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus. Aquele que é santo se santifica mais, e aquele que é sujo, suje-se mais. Apocalipse 22:11. Irmãos. Então, olha só que tantas coisas poderosas Deus está fazendo. E aí, claro, tem os relatos, tá bom? Dando consequência aqui. Tem os relatos das pragas aí, até o capítulo 10, tá? Que vai nos gerar aí as pragas, até a praga da escuridão, tá bom? E amanhã nós vamos começar lendo o capítulo 11, tá? Capítulo 11. Então deixa eu concluir algo como pastor que é preciso falar. A Bíblia diz, irmãos, que a correção é necessária. A Bíblia que está dizendo, não sou eu. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. O pai corrige o filho que ama. Então a correção é necessária. E tem igrejas afora que deixa a pessoa cheia de pecado. Deixa ali. E eu não estou dizendo que é para excluir, eu estou dizendo que é para tratar. Que é para disciplinar. É isso que a Bíblia nos ensina. Correção, confronto, para que haja um alinhamento. Sabe por quê? Porque um abismo, e quem diz isso é as Escrituras Sagradas, um abismo chama o outro abismo. Se eu estou vendo uma ovelha minha cometer erros, pecados, não importa qual nível, né? Bebida, lugares que não é para estar, prostituição, pornografia, masturbação, fornicação, que é o maior índice hoje da igreja, é a fornicação entre jovens. E está tudo lá, cantando, dançando, e está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. A pessoa pode parecer, lembra que a gente trabalhou hoje? A pessoa pode parecer estar firme, mas não está. Porque se está pecando e continua no altar, perdeu algo muito valioso chamado temor a Deus. Se uma pessoa comete pecado e continua no altar, não tem temor a Deus, ela não tem temor a Deus. Então escute, nós pastores, líderes, discipuladores, nós não podemos permitir isso. Temos que discipular. Eu não estou dizendo para abandonar, mas precisamos, meu querido. Você quer pregar, você quer cantar, você quer dançar, é isso que você quer? Então você tem que fazer uma escolha. Se for para fazer isso e ter relação sexual com a sua namorada, com a sua noiva, então você vai primeiro ser disciplinado. É uma escolha. Então você vai ser retirado e quando você casar, você volta com as suas atividades. Quando você consertar. Porque irmãos, eu já discipulei, escute, eu já discipulei jovem, não vou falar nome, tá bom? Mas eu já discipulei jovem e quando eu vi a história que eles estavam fornicando e eu perguntei, você está arrependido? Né? Vocês vão parar? A pessoa falou claramente para mim, não estou arrependido, pastor, e não vou parar. Eu vou continuar. Eu falei, então, meu querido, beijo no seu coração e você a partir de hoje está disciplinado do seu cargo. Se você canta, se você dança, não vai fazer nada disso. Porque no mínimo a gente tem que ensinar para essa galera jovem temor a Deus. As coisas estão se descambando, irmão, para um nível que as pessoas perderam o temor. É por isso que a gente está tendo aí altares com pastores todo podre, pastores no homossexualismo, pastores nos lesbianismo, contra a palavra. Eu não estou dizendo porque tem igrejas que pode. Escuta, irmãos, tem igreja que está liberado. Então, nesses altares que está liberado, ok, é deles, cada um. Mas a verdade que é pregada, a palavra de Deus, ela não permite. Está aqui.
Homens adulteranos, cheios de pecados. Pastores até pedófilos, irmão, sem nenhum tipo de temor ao Senhor e continuam pregando. Eu conheci pastores que adulteraram e nem foram disciplinados e continuou pregando. Não teve um tempo, sabe, de falar assim, não, eu errei, agora eu preciso conquistar o que foi quebrado. Eu preciso correr atrás, eu preciso mostrar agora o meu caráter restaurado. Não, o cara continuou ali adulterando, trocou a esposa por uma novinha e continuou pregando. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja. Que o Senhor tenha misericórdia. Homens, esses tipos de homens são homens sem temores. E agora deixa eu declarar algo, isso é perigoso, sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina sobre algo chamado contaminação espiritual. As pessoas vão dar para a gente o que ela carrega. Ainda que ela pregue a palavra e a palavra não é dela. Mas se ela tem uma vida de pecado, ela vai transmitir o que ela tem. Se ela tem uma vida de adultério, ela vai transmitir daqui a pouco, está explodindo dentro da igreja famílias quebradas, com adultério, com traição, jovens na fornicação, porque de fato um abismo chama o outro. Então nós não podemos permitir, seja irmão, seja nosso discípulo, seja nossos filhos, seja nosso parente, seja quem for, errou. Nós não vamos colocar para fora da igreja, mas nós vamos disciplinar em amor. Vai ter que ter um recesso. Essa pessoa vai ter que ser tratada, discipulada, direcionada. E depois que nós enxergarmos nela arrependimento. Ah, bispo, você é Deus? Não. Mas o apóstolo Paulo fala em suas cartas aos Coríntios. Está lembrado do texto lá de Coríntios que tinha um jovem na igreja de Coríntios que estava se deitando com a mulher do seu pai. E aí Paulo está dizendo, vocês estão aceitando isso por quê? Excomunga ele para fora da igreja. Ele está pecando consciente contra a mulher do seu pai, está adulterando com a mulher, o filho adulterando com a mulher do seu pai. Eu nem me lembro o nome que dá para isso. E aí Paulo diz, expulse ele da igreja, pode excomungá-lo, expulsa. E aí, depois de alguns capítulos à frente, Paulo diz assim, aqueles, né, que nós colocamos, de uma certa forma, expulsamos, vamos ver como é que ele está, vamos ver se há arrependimento nele. Porque se houve arrependimento, se ele caiu em si do erro que ele cometeu, a igreja tem a autoridade de reintegrá-lo à comunidade. Eu não concordo, irmãos, escute, eu não concordo com a igreja em como a gente vê algumas falando, não está satisfeito, vai embora. Irmãos, sabe por que as pessoas dizem isso? Sabe por que pastores dizem isso? E eu vou encerrar porque essa live está ficando complicada, acho que é melhor eu encerrar. Essa live está me complicando hoje, meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. Sabe por que pastores, quando chega em um determinado patamar, começa a dizer assim, não tá bom aqui, vai embora, porque ele não precisa mais de você. O cofre da igreja dele já está cheio, porque quando precisava, nunca saiu isso da boca dele. Então, se hoje ele está falando, é porque, infelizmente, ele entrou num lugar que não cabe para ele. É que financeiramente ele não depende mais de você. Toda igreja, irmãos, depende de Deus, mas Deus envia membros para sustentar a sua casa. E aí, depois que se cresce, eu não posso virar para a minha igreja, que no começo lá, quando eu era pequenininha, sabe? Quando estava ali pequenininha, eu nunca usei essa palavra, porque se eu mandar um embora, complicava. Então, nenhum pastor tem autoridade de mandar ninguém embora da igreja, a não ser concernente a pecado, concernente à falta de arrependimento. Se uma pessoa está em adultério, pecando e não quer conserto e está sujando a igreja, ela precisa ser feita uma acariação e ela ser excomungada, porque ela não tem arrependimento, ela vai continuar com a prática de pecado, seja qual for, sexual, adultério, estelionato, seja qual for, né? Seja qual for, se ela não gerar arrependimento, aí sim. Mas eu de púlpito ficar falando,
a porta da rua é serventia da casa. Se não quiser estar aqui, vai embora. Só fala hoje isso porque cresceu. Porque se tivesse pequeno, não abria a boca para falar isso. Então, homens, profeticamente, eu sei que muitos vão ouvir aqui e tá na mão de Deus, não tem problema nenhum. Bom, homens de Deus, cuidado, porque a sua fala verbalizada tem o preço. Escute, a ovelha não é sua, tá bom? A ovelha não é da denominação Rave. E eu vou usar a minha igreja como exemplo, tá bom? Não vou falar nome de nenhuma denominação aqui para mim não me complicar. Mas escute, pastores que vão passar por essa live e vão me ouvir, grave isso. As ovelhas não são suas, as ovelhas são do Senhor. E se não são suas, escute, tome cuidado. Você não pode pôr ninguém para fora, a não ser que esteja em pecado, a não ser que tenha perdido o temor a Deus. Mas porque ela não concorda com a sua visão, fecha a boca porque a ovelha não é sua. Manda ela embora hoje, porque hoje vocês podem sustentar, mas antes, quando não podia, não usava essa palavra. Então tome cuidado, se arrependa, volte atrás. Peça perdão do altar, porque na hora de falar asneira, a gente fala no altar. E depois, na hora de pedir perdão, a gente quer pedir perdão no particular. Não, se falou asneira no altar, precisa pedir perdão no altar. E pastores e líderes que falam asneira no altar, precisa depois ir no altar e falar: igreja, eu peço perdão porque eu errei. Eu falei demais, ali não foi palavra do Senhor. Porque às vezes o pregador se empolga, irmãos. Às vezes o pregador se empolga. E aí o pregador lança lá uma palavra e mata e fere uma pessoa, colocando a pessoa para fora. Quem é ela? Quem sou eu para pôr alguém para fora? Eu não acho base bíblica, a não ser, como eu disse para vocês nessa manhã, a não ser que essa pessoa esteja num campo de imoralidade, seja num campo de pecado, trazendo problema seríssimo para a igreja e não tem como. Aí nós precisamos disciplinar. Faz uma cariação com toda a igreja, faz uma cariação com a liderança e faz uma cariação, uma reunião. Uma cariação é uma reunião com toda a igreja explicando os fatos e o motivo da gente estar tomando aquela atitude. Porque ele está ferindo o corpo de Cristo. Ele não quer viver como um cristão. Mas ao contrário, não se faz isso. Não se manda alguém embora porque trocou a visão, porque não concorda. Nem sempre Paulo concordou com Pedro. Nem sempre Pedro concordou com Paulo. Nem sempre os discípulos concordaram um com outros. E estava tudo bem. A gente vai ajustando, a gente vai alinhando, a gente vai mostrando o caminho que Deus está nos dando, mas pôr para fora não. Dizer para ele que se ele não quer ele estar na rua, quem sou eu, irmãos? Aí depois a gente é hipócrita com Deus. A gente manda as pessoas embora que Deus enviou, ou então Deus não enviou essa pessoa. A gente ora para Deus, Deus envia as pessoas, Deus envia as pessoas, envia, e Deus envia. Agora você acha que Deus vai enviar só coisa boa? Não. Deus vai enviar umas coisas difíceis para nós mesmos. Aí na hora que ela chega, como ela começa a questionar, quando ela começa a dar um tipo de problema, o pastor, o líder não tem maturidade, porque não quer dar explicação, porque não quer sentar para conversar e alinhar, aí o que ele faz? Ele manda embora. Hipócrita, hipocrisia. A igreja não é empresa, a igreja não é sua, meu pastor. O CNPJ é seu, o nome é seu. Mas a igreja que você pastoreia, as pessoas que você pastoreia não são suas. E eu encerro, porque essa live foi por um caminho que saiu fora totalmente do que a gente estava estudando. Mas eu não sei, talvez alguém aqui está passando por uma situação assim. Talvez você está passando por uma liderança assim, um pastoreio assim. Irmãos, não aceite. Essas pessoas estão achando que são donos da igreja. Não aceite. Saia fora. Altar não é lugar disso. Altar não é lugar dessas palavras. Altar não é lugar de indireta. Altar é lugar de pregação. Altar é lugar de palavra de Deus. E eu encerro. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê clareza. Que Deus te dê maturidade. Que Deus te dê discernimento para que você não seja manipulado e nem enganado por nenhuma pessoa. Por nenhuma pessoa. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Amém?
Bispo, o senhor está motivando a gente a sair da igreja? Misericórdia, irmãos, eu não estou dizendo isso. A Regiane colocou, bispo, não foi fora não, Faraó tinha o coração endurecido e é o que está explicando para nós. Então cuidado, e verdadeiramente, Regiane, é verdade, Faraó achava que Israel era sua propriedade. Obrigado, você me trouxe luz agora. Faraó achava que Israel era sua propriedade, ovelha nenhuma é propriedade de pastor nenhum. A gente tem que tirar essa mentalidade. Parece que a gente assinou um contrato de escravo, sabe? Não, a gente deve lealdade, a gente deve honra, a gente deve cuidar, trabalhar na obra do Senhor. Isso é uma verdade. Pastora Chessa, lá de... Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro agora. Que prazer recebê-la nesta manhã, pastora de Marília. Ai, se estiver aí, dá um alô, fale o nome dele. Eu esqueci o nome do seu esposo. Tive o prazer de conhecer essa pastora lá na igreja, na Church Form do nosso pastor Regis, nosso amigo, tá bom? Então, cuidar da ovelha da casa de Deus é assim, irmãos. É com cuidado, sabe? Sem um cabresto, sabe? De ferro. Então, de fato, Faraó achava que os hebreus eram propriedade deles. E os hebreus nunca foram propriedades de Faraó. Nunca foram propriedade do Egito. Os hebreus ainda foram para o Egito. Os israelitas foram para o Egito para abençoar o Egito através da vida de José. Mas chegando lá, Faraó, este novo rei, ele escraviza esse povo. Ele acha que é dono. E a gente está vendo, né, as pragas por causa disso, por causa da escravidão que este Faraó gera com o povo de Israel. Então tenha discernimento, tome cuidado. Não se ponha debaixo desse jugo, sabe? Não se ponha, não se coloque. Olha lá, o povo clamava para Deus libertação e não conseguia sair. Não conseguia sair. Você leu esse texto? A gente leu ontem. O povo, Deus levanta Moisés porque o povo clamava, mas quando Moisés chega para libertar, o povo não consegue sair. Sabe por quê? Porque estava acostumado com a opressão. Era melhor ter a opressão e ter comida do que ser livre e passar necessidade. Embora Deus não deixou eles passar nenhum tipo de necessidade. Então nós também somos assim. Nós estamos ali sendo escravos em alguns momentos, e aí Deus nos dá a liberdade, Deus nos dá de escolha, a gente fala assim, não vou não. Contudo, com toda a escravidão, é melhor continuar aqui sendo escravo. Eu não vou não, fica aqui mesmo. Então cuidado, querido. Cuidado. Tem muitos tipos de igreja. Eu dou um reforço. Cuidado. Eu estou aqui na internet, tá? Eu estou aqui no Instagram. Mas cuidado com o que você escuta no Instagram. Cuidado com o que você escuta de pastores e pastores aí. Tá bom? Eu tento ser o mais bíblico, tá bom? Eu tento ser o mais bíblico possível. Porque eu não quero alimentar vocês com o conceito do bispo Rodrigo. Mas é a Bíblia que está, tudo que nós estamos falando aqui, é a Bíblia que está nos motivando. A Bíblia, o entendimento da Bíblia. Então nos ajuda com isso, queridos. Ajuda a sua vida. Tome um caminho poderoso para a sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar. No nome de Jesus, tá? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Hoje eu tenho um compromisso, eu vou orar rapidamente aqui com vocês e nós vamos sair, tá bom? Beijão no coração de vocês. Vamos orar, vamos orar, agradecer ao Senhor por este tempo de palavra e leia, tá, irmãos? Todos os dias, leiam os 4 capítulos, tá bom? Leia os 4 capítulos. Deus usa poderosamente. Quem sabe você não é o mensageiro. Quem sabe você não é o mensageiro? Será que você é o mensageiro? Será que eu estou falando com o mensageiro nesta manhã? Estou partilhando com o mensageiro, com uma mensageira, glória a Deus, que fala aquilo que Deus orienta, tá bom? Cuidado com os imitadores, cuidado com aquilo que é falso, cuidado com aquilo que parece. Observe, sabe por que eu peço para você observar? Porque com o tempo
Os imitadores mostram quem são. Que eles são limitados. Eles são limitados. Vamos orar? Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, eu quero agradecer os nossos irmãos que aqui estão. Obrigado, nós estamos no 15º dia hoje, para a glória do teu santo nome. Entramos agora na leitura de Êxodo, né? Desde do dia 13 estamos lendo Êxodo. Eu quero pedir que o Senhor fortaleça, é uma leitura poderosa, vemos a tua movimentação, a manifestação e o caminho profético, Senhor, que o Senhor levou a Moisés, está levando. Nós vamos ver tantas coisas ainda que o Senhor está preparando para nós. Então eu quero, no nome de Jesus, abençoar os teus filhos, que eles se tornem mensageiros proféticos, né, no nome de Jesus, para o teu reino, que eles se tornem profetas para a sua família, para a sua igreja, para o seu ministério, para onde eles estão, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Eu libero poderosamente esta palavra sobre eles e que eles tomem cuidado com os imitadores, tomem cuidado com aqueles que querem fazer parecido, e parecido não é. E nós também não podemos apenas ser parecidos, nós temos que ser quem o Senhor nos chamou para ser, nós temos que resplandecer, nós temos que verdadeiramente ser sal e luz nesta terra, sal e luz, algo extremamente inconfundível, luz que não dá para esconder, e sal, o sabor que ele tem não dá, aleluia, para abafar, Senhor. E o sal, quando está presente um alimento, está ali e não dá para disfarçar. Então nós queremos ser o que o Senhor nos chamou para ser, Senhor. A cada dia eu quero declarar isso e abençoar assim este povo. Tenha uma excelente quinta-feira na autoridade do nome de Jesus, queridos. Que Deus te abençoe. Amém? Beijão no coração. Amanhã às 8 horas em ponto estaremos aqui.